Amém, meus amados, mais uma palavra aqui na Epístola de João, primeira Epístola de João, aqui é no capítulo 3, diz assim, versículo 8: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão não é de Deus, porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Meu Deus, que palavra forte! Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que causa matou? Porque as suas obras eram más e a de seu irmão justa. Meu Deus do céu, gente, que palavra forte, né? Se nós somos pecadores, aqui ele diz que quem comete pecado é do diabo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Sempre eu digo para meu esposo, sempre quando está pregando, ele diz assim: nós somos pecadores, porque nós somos mesmo pecadores, mas não vivemos na prática do pecado. Aqui diz que quem comete pecado é do diabo, por quê? Porque existem pecados terríveis que é contra a lei de Deus e contra a lei dos homens. E a gente sabe sim o que é certo e o que é errado. E tem pessoas que estão fazendo uma coisa, sabe que é errado, mas continua fazendo. Fere o coração de Deus, fere o coração dos pais. Maltrata a esposa, maltrata esposo, sabe? Faz o mal para o próximo, pratica maldade, faz muitas coisas ruins. E sabe que aquilo ali não pode, está machucando pessoas, ferindo pessoas, mas continua fazendo. Então tem pecado que a gente comete e que é terrível. E a própria palavra diz que são filhos do diabo. Aí aqui no versículo 10, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão não é de Deus, porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. É forte, é pesado. Se a gente ler isso aqui umas 10 vezes, a gente vai se examinar e a gente vai ver o que se nós estamos fazendo algo de errado ou não, se nós estamos pecando ou não. Às vezes nós achamos muito perfeitos, mas nós somos pecadores sempre. Então a gente deve evitar, se afastar do mal, sabe? Se afastar daquilo que é mal. Nós pecamos às vezes pensamentos, com palavras, com atitudes, só que Deus ele tem misericórdia de nós e nos perdoa. E nós olhamos para nós e nos vimos tão pequeninos diante de um Deus tão grande e santo. E é isso que sempre eu digo, que nós somos falhos e pecadores e que Deus olha sempre para nós com misericórdia. E eu digo: Deus, se eu tiver pecado, Senhor, contra Ti, me perdoa, Senhor, e me ensina eu fazer tudo certinho, porque eu quero Te agradar. Então, às vezes a gente não está fazendo mesmo nada de errado, não está. Mas só Deus conhece o nosso coração. E a gente faz como o salmista: Senhor, se há algum caminho mal dentro de mim, me perdoa, né? Me ensina a andar no caminho reto. É assim que a gente deve se olhar. Nunca devemos se achar tão santo, tão reto, tão justo, porque nós somos pecadores. Mas se nós pecarmos, nós pedimos perdão a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E aqui ele diz que quem comete pecado é do diabo.
Mas nós somos filhos de Deus, né, gente? Ele nos criou por louvor da glória dele. Então vamos fazer tudo certo, vamos obedecer o nosso Pai. Se eu obedeço meu Pai da terra, vou procurar obedecer o meu Pai do céu, que é Deus. Mas se eu desobedeço meus pais da terra, como é que eu vou obedecer a Deus que eu nunca vi de verdade, em carne e osso? Né? Então, nós precisamos, né, nos analisar, olhar para dentro de nós, olhar, pensar assim, meu Deus, eu fiz algo de errado, que às vezes a gente nem fez, né? A gente pensa, mas de repente estamos agindo, né, sem amor ao próximo, com egoísmo, querendo só para nós, pensando só em nós. E que Deus ele olhe para nós e nos ensine a andar com justiça, ensine a amar o nosso próximo, orar pelos que nos perseguem mesmo, né? E que Deus ele nos ensine também a nós ter misericórdia das pessoas desse mundo, porque tem muitas pessoas que são desacreditadas, tem pessoas que aparentemente vivem na sarjeta, como diz o povo. Parece que não tem futuro, como diz o ditado do povo. Mas Deus ele ama essas pessoas, nós devemos também amar essas pessoas sem fazer acepção de pessoas. Nunca nós devemos se achar melhor do que os outros. Somos pecadores igual a eles, vamos para o cemitério do mesmo jeito, vamos ser comidos pelos bichos quando nós morrer, a nossa matéria do mesmo jeito. Então nós não somos melhor do que ninguém. Bom é Deus, e que Ele olhe para nós com misericórdia, e que Deus ele me ajude, me ensine a amar as pessoas do jeito que elas são. Que Deus me ensine, me ajude a suportar pessoas difíceis. Deus ele olhe para nós com a sua misericórdia, e que Ele tenha misericórdia de nós. Estou falando com sinceridade nesse momento. Meus vídeos são espontâneos, né? Sai palavras que eu nem imaginava de falar. Eu imagino que Deus ele está falando com alguém nesse momento. E esse alguém pode ser você, tá certo? Então vamos nos analisar e ver onde estamos errando. Vamos tentar acertar. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.